Manchete principal. Você sabia, Bruce, que existe pescador fantasma? Você já ouviu falar disso? Eu achei essa No Brasil reportagem. tem fantasma em muito lugar, viu, Fabiola? Há Gente, muito assim, tempo. hoje de manhã a gente viu essa notícia e aí eu estava conversando com... Meu, até isso eles inventam, né? Pescador fantasma. Tem cidade que tem mais pescador do que morador. Enfim, é a nossa manchete principal do UOL agora, uma investigação, uma reportagem investigativa do UOL exclusiva aqui, falando que o INSS paga um seguro bilionário em cidades com pescadores fantasma. É muita coisa acontecendo no país. Reportagem assinada pela Natália Portinari e pelo Aguirre Talento. Ela já está conosco aqui na tela. Cadê você, Nath? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Quer dizer que você foi descobrir que existe até pescador fantasma, é isso? Oi, Fabiola, bom dia. Pois é, enfim, né? A gente sempre se surpreende com a variedade aí de suspeitas e esquemas de fraude. Essas cidades elas têm uma proporção de pescadores muito maior do que seria possível matematicamente, né? A gente analisando ali os dados do IBGE vê que a população não bate com a quantidade de pescadores que estão recebendo esse benefício do INSS, que é o seguro-defeso, que é super importante por motivos ambientais, né? O pescador ele é proibido de pescar em determinados momentos do ano para conseguir repor os estoques dos rios e dos mares para não acabar, né, com determinadas culturas. Então, por motivos ambientais, esses pescadores recebem um benefício ali de um salário mínimo por mês, por até 5 meses. E o que a gente descobriu é que, na verdade, existem entidades que são responsáveis por cadastrar esses pescadores, e essas entidades elas estão colocando mais pescador do que teria gente aí exercendo essa atividade, né, na vida real. Porque esses números eles mostram que, especialmente cidades no Maranhão e no Pará, existem cidades em que a proporção aí é de mais de um terço, metade da população adulta dos municípios, e a gente vê os números que as pessoas, na verdade, elas estão trabalhando na prefeitura, estão no SUS, então quando você começa a pegar os outros indicadores da cidade, você consegue corresponder ali para ver como não bate. E hoje no Brasil tem 1,7 milhão de pescadores registrados no Ministério da Pesca, é um número que aumentou aí em mais de 500 mil no último ano, e que as pessoas com quem eu conversei estão dizendo que é absolutamente desproporcional, de fato, à realidade, né, desses municípios em que teria essa pesca artesanal. O pagamento do benefício, que chegou a 5,9 bilhões no ano passado, é o maior da história, e esse aumento parece que ele foi inflado, né, pelo que a gente está vendo aí. Quando a gente olha a reportagem da Natália, vamos abrir ela bonitona aqui no telão, Lu, para que a gente possa mostrar, inclusive, esses números que ela coloca. Desce um pouquinho, eu quero aquele primeiro gráfico no qual a gente mostra sobre o aumento do pagamento, né, que acontece desses benefícios. Justamente desse benefício do pagamento desse seguro-defeso. O seguro-defeso é um salário mínimo, né, Natália, que é pago? Isso, exatamente. É um salário mínimo para o pescador que fica um período sem receber, ele recebe um salário mínimo por mês, aí justamente para que ele possa, né, proteger o meio ambiente. A gente vê que de 2023 para 2024 aumentou bastante o número de valores desembolsados. E quando a gente vê aí a reportagem, a gente vê algumas cidades com registros de pescadores. E isso que também me chamou a atenção na sua reportagem, Natália, que a gente aumentou muito o número de pescadores registrados no Brasil. E isso é um indício justamente de que esse recurso aí estava sendo buscado por alguns que não tinham vamos dizer assim, o direito de receber? Pois é, curioso, né? E aí a gente tem que fazer um link com um outro assunto que está sendo discutido no noticiário, que são as fraudes contra aposentados do INSS. Porque existe uma entidade que apareceu ali nas operações da PF, da Operação Sem Desconto, sobre fraudes de aposentados, que é a CBPA, a Confederação Nacional de Pescadores. A CBPA, dentro desse mesmo acordo com o INSS de aposentados, também tem o direito ali de cadastrar esses pescadores. Então, eu falei com o presidente da CBPA para essa reportagem e ele mesmo me disse, né, essa aspa, essa citação dele está aí na matéria, ele falou, todo mundo avacalhou, todo mundo está tirando carteira de pescador para ter acesso aos benefícios. Eu perguntei, mas
não são as entidades que são ligadas à CBPA que estão fazendo isso? Quer dizer, você está dizendo que todo mundo avacalhou, mas na verdade os dados do INSS mostram que são as federações e as colônias que são ligadas à CBPA que estão cadastrando essas pessoas. E ele disse que não, que o nome dessas entidades estaria sendo usado indevidamente e que não seria responsabilidade da CBPA. Mas, na realidade, o que a gente vê, o que a gente consegue mostrar aí com dados inéditos que a gente conseguiu do INSS é que, sim, as entidades é que estão cadastrando essas pessoas, não são pescadores ou pessoas individualmente que estão se passando por pescadores e colocando ali no aplicativo da cabeça delas que elas são pescadoras, não. As inscrições elas estão sendo feitas por essas entidades que têm convênios com o INSS. O INSS foi procurado para a reportagem e não respondeu. Tá aí, já tem o caminho, né, Josias? O que a gente pode entender desses dados que estão sendo apresentados nessa reportagem exclusiva do UOL, dos pescadores fantasma? Bom, a primeira coisa que a gente pode depreender de mais esse escândalo, Fabiola, é que a Previdência Social ela virou um queijo suíço 100% feito de buracos no Brasil. Né? Impressionante a quantidade de escândalos que subvertem a atividade da Previdência. E esses escândalos não vêm de hoje, né, Fabíola? Estamos vendo aí o assalto feito por entidades sindicais no benefício de aposentados, né? Um assalto que, segundo as contas da Polícia Federal, da Controladoria, pode chegar até a 6 bilhões de reais. E aí vem esse episódio do seguro defeso. Também, neste caso, está indefesa a Previdência Social, né? Está indefeso, em última análise, o contribuinte brasileiro, cujo dinheiro está sendo desviado dessa maneira. Não é de hoje, Fabíola, que isso ocorre. Esse noticiário sobre fraude no seguro defeso, que, como já foi realçado, é algo muito importante, porque serve para socorrer pescadores artesanais, numa época em que, por razões ambientais, a pesca é proibida, então ele não pode ficar sem renda. E aí, o seguro defeso existe para socorrê-lo nesses momentos. E há anos o Brasil convive com essa informação de que esse benefício social está infestado de irregularidades. E agora, o governo editou ontem um decreto, porque no âmbito daquela discussão sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras, você se lembra, Fabíola, que o governo elevou as alíquotas do IOF, o Congresso chiou e houve um primeiro recuo. O governo recuou, reduziu em parte aquela sua ambição de aumentar a arrecadação com o IOF e, para compensar este primeiro recuo, editou lá uma medida provisória criando novas fontes de receita. Uma dessas fontes foi justamente relacionada ao seguro defeso. O que é que decidiu o governo? Olha, nós vamos limitar o pagamento desse seguro. Então, nesse ano agora, por exemplo, de 2025, o governo limitou, por meio deste decreto divulgado ontem, limitou o pagamento em 6,4 bilhões de reais. Muito dinheiro. 6,4 bilhões de reais para o seguro defeso, neste ano de 2024. E aí, lá no meio desse decreto que o governo acaba de editar, está escrito que a Previdência pode se servir das informações da Receita Federal para identificar eventuais fraudes. E o decreto insinua que há irregularidades, que há fraudes, mas não consegue mensurar o tamanho desse assalto. E aí simplesmente fixou um teto, mais de 6 bilhões, 6,4 bilhões, autorizou esse pagamento sem saber quanto desse valor é desviado. E aí diz, se a Previdência tiver informação sobre fraude, deve cancelar o benefício. O que é que devia fazer o governo? Devia ter uma noção clara a essa altura, não dá para você autorizar um pagamento cuja rigidez você não consegue aferir, você não sabe se está sendo desviado ou não, mas é assim no Brasil, Fabíola. A gente falava há pouco, né? A administração pública no Brasil, ela reage por espasmos, né? Ela sabe que tem o problema, sabe que precisa conter o problema, mas não consegue conter. Então, chega atrasado no roubo aos aposentados, chega atrasado no desvio
do seguro-defeso, o seguro que deveria socorrer pescadores. Agora tem também a suspeita de que entidades estão interferindo no processo como intermediários para roubar um pedaço desse seguro, né? Mas assim é a administração pública brasileira. Fabíola, como disse, a Previdência Social virou um queijo 100% feito de buracos. Mas o escândalo não é novo, é antigo. Essa coisa, esse flagelo de um município que tem mais pescador do que habitante, isso já aconteceu, isso está acontecendo agora no Pará, mas há problemas também no Maranhão, há problemas em outras partes do país e, infelizmente, a gente não sabe o tamanho do buraco. Na reportagem da Natália, tem um mapa do Brasil também, se a gente conseguir abrir aqui no telão, e que é bem interessante, do registro de pescadores por estado, onde esses estados, onde esse registro aumentou. E a gente vê aí sempre norte e nordeste do país, que foi exatamente onde aconteceu, né? O principal Maranhão, né? Aí a gente tem Pará, Amazonas, Piauí, Paraíba, Bahia. Vamos lá, Abrúcio, como resolver um caso como esse? Quem é que tem que resolver esse caso do pescador fantasma? Acabar com essa vergonha, porque a gente sempre acaba caindo nessa história. É o Brasil é assim mesmo. Aí a gente tem que aceitar a corrupção, inclusive desvio de recursos, de benefícios sociais. Olha, isso passa por uma mudança do sistema de gestão da política pública. É bom lembrar quando nós tínhamos o Bolsa Escola e depois veio o Bolsa Família, a gente ficou alguns anos criando um cadastro único. E o cadastro único tem uma margem de erro muito pequena. Há vários relatórios do Tribunal de Contas da União que mostram isso. Isso foi uma engenharia de administração pública, Fabíola. Você cria uma relação ali com o CRAS local, o Brasil multiplicou o número de CRAS, fez toda uma política para criar isso, tem uma articulação com a prefeitura, tem um sistema de monitoramento, tem um indicador, o IGD, que acompanha isso. E isso fez que, ao longo do tempo, o Bolsa Família tivesse uma taxa, digamos, de fraude, corrupção, sempre muito pequena. Piorou um pouco no governo Bolsonaro com o auxílio emergencial, que eles tiraram do cadastro único, colocaram na Caixa Econômica, que obviamente tinha uma direção política muito clara ali, e o Brasil até hoje não sabe quem foram os 68 milhões que receberam o dinheiro do auxílio emergencial. O cadastro que tinha isso sumiu na transição de governo. Isso foi feito na assistência social, essa coisa do cadastro único, mas na Previdência, ouvi um pouco aqui o Josias falar, nunca foi feito isso. Na Previdência, no Ministério do Trabalho, há uma série de ministérios, na pesca, em que quem faz a intermediação são entidades. Não há um cadastro organizado federativamente entre o governo federal e os municípios com algum tipo de indicador de monitoramento, como há no Bolsa Família, como há no DataSUS, como há no Fundeb. Há políticas em que o Brasil, Fabíola, melhorou muito o seu monitoramento e reduziu bastante o desperdício de recursos. Outras não. O que tem que fazer no caso aí do seguro-defeso? A mesma coisa que fez no Bolsa Família. Tirar dessas entidades, criar um mecanismo local que articule com o governo federal, criar um indicador de monitoramento, tipo o IGD, que há no caso da assistência social, e a partir disso você começa, na verdade, a tirar os intermediários. Porque essas entidades, Fabíola, são ligadas a políticos locais. Os mesmos que recebem as emendas do orçamento federal. Isso é histórico. Então, esses políticos fazem aliança, é por isso que o Congresso não mexe com isso, não mexeu com as entidades no caso da Previdência. É bom lembrar que isso já vem por alguns governos do Congresso, né? Escândalos pululam e o Congresso finge que não é com ele. Por quê? Porque em meio a essas entidades tem políticos de vários partidos que estão lá fazendo financiamento privado de campanha. Como as emendas parlamentares, as pessoas têm medo de dizer isso. Emendas parlamentares no Brasil, particularmente cerca de 15 bilhões de emenda PIX, são financiamento privado de campanha. O Brasil não acabou, ficou mais intransparente e continua fazendo isso. Para mudar o seguro-defeso, como para mudar o INSS, é criar um sistema de gestão que articule o governo federal com o governo local, com uma entidade como o CRAS, alguma coisa que faça a intermediação, ter um indicador que acompanhe, né? Ter um cadastro a partir do indicador e toda vez que o indicador tiver uma mudança mostrando que há um problema no cadastro, como ocorre no Bolsa Família, você paralisa os pagamentos. Se o Brasil fizesse o que fez no Bolsa Família, no seguro-defeso e no INSS, nós não teríamos as perdas do INSS, calcula-se em torno de 6 bilhões, e o país teria mais dinheiro para fazer o ajuste fiscal para gastar com o povo, não é isto?
Só que tem interesses no meio do caminho, interesses de políticos locais, interesses de políticos que estão no Congresso Nacional que não querem a mudança no modelo de gestão. Porque é bom lembrar, o Bolsa Família tirou parte digamos, do poder de políticos locais. E na época, inclusive, foi muito difícil. Começou lá no Bolsa Escola, quando o Fernando Henrique fez, teve muita briga política por conta daquilo. E quando se consolidou no primeiro governo Lula, muitos dos políticos do Congresso olhavam desconfiados para o Bolsa Família. Depois que teve efeitos eleitorais, falaram, deixa para lá. E o deixa para lá significou onde tem outras fontes. Tem no BPC uma parte, tem uma parte no seguro-defeso, tem uma parte gigantesca no INSS, na Previdência. E esses políticos locais, aliados com políticos no Congresso Nacional e que têm, digamos, afiliados no governo federal, né, com cargos estratégicos, fazem esse esquema porque não tem um sistema de gestão e monitoramento, não tem um indicador, não tem um cadastro como cadastro único. Portanto, a solução existe. O Brasil já fez na educação no Fundeb, no Fundo a Fundo do DataSUS, já fez isso no Bolsa Família, mas para fazer essa mudança, tem que passar pelo Congresso Nacional. E eu acho que o Congresso Nacional prefere fazer o discurso contra o governo de ocasião, no caso agora é o governo Lula, podia ser o governo Bolsonaro, porque mudar afeta interesses dos políticos brasileiros. É bom dizer isso, porque senão parece que tem lá pescador fantasma, né, na excelente matéria do Natália, que está lá ganhando dinheiro, né? O Gasparzinho que está fazendo uma articulação pela corrupção. Não tem Gasparzinho, tem nome e endereço quem faz isso. Gasparzinho. Né? Gente, não, que você fica imaginando. E o que é grave, né, Abrúcio, é porque toca num ponto que é muito importante, que é a preservação do meio ambiente. Claro. Essa história desse seguro, ele é muito importante. Quando a gente viaja pelo litoral do Brasil, a gente vê em algumas regiões, né? Você vai para algumas cidadezinhas. Ah, eu quero comer lagosta. Porque, assim, trazendo para a prática, o que significa? Aí o turista vai lá. Não, meu amigo, você não vai comer lagosta, porque não está na época da lagosta. A não ser que eles tenham congelado e guardado, o que acontece, e não é ilegal isso, mas você vai comer uma lagosta congelada. O pescador não pode pegar a lagosta, não pode pegar o camarão, ele não pode pegar alguns tipos de peixe naquela época. E para isso o governo paga um seguro para que esse pescador não faça a pesca na época errada. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre a preservação da natureza do nosso país. Há uma preocupação gigante dos ambientalistas em relação ao futuro do mar do Brasil. Quer dizer, daqui a um pouco tempo, já ouvi especialistas falando isso, a gente não vai ter mais. Mas é como outros ralos. A gente está com um ralo agora muito grande no seguro-desemprego. A gente olha, saiu agora a taxa de desemprego em maio e vê o que está se gastando no seguro-desemprego, ou o IBGE está errando no cálculo da taxa de desemprego, ou tem alguma coisa errada. Ali também tem entidades, tem grupos. BPC é fundamental. O Brasil, é bom lembrar que uma parte grande que está crescendo no gasto do BPC é um gasto do BPC para famílias que têm filhos ou filhas com algum tipo de deficiência. E isso cresceu, a notificação disso, porque nós fizemos um processo fantástico, muito positivo no Brasil, que é colocar as crianças com deficiência na escola. O Brasil é um caso internacional de sucesso nisso, embora a escola ainda precise melhorar muito para lidar com isso. Mas colocamos. Só que este controle não existe. Portanto, é tal como o seguro-defesa é importante para o meio ambiente, o BPC é importante hoje para garantir a qualidade de vida de famílias que têm crianças com deficiência, o que é uma coisa dificílima. E do mesmo modo que o seguro-desemprego é importante, mas tem intermediários no meio do caminho. Enquanto a gente não acabar com os intermediários e criar um sistema de gestão com indicador, com algum tipo de cadastro que não passe por esses intermediários, porque essas entidades têm ligação com políticos locais, algumas têm ligação com políticos de direita e de esquerda. É bom lembrar que algumas coisas no Congresso, direita e esquerda, no caso do INSS, votou a favor, digamos, de regras mais maleáveis, vamos chamar assim, porque entidades rurais têm ligação com deputados do União Brasil, do PSB. Então, assim, é esse o problema. Se a gente não criar a mesma lógica do Bolsa Família, do Fundeb, do DataSUS nessas políticas, que são importantíssimas, nós vamos ter muito Gasparzinho no Brasil. Ai, Gasparzinho.